Está no ar, o Jornal Regional. Chegando para mais uma edição do Jornal Regional, trazendo para você o que é destaque nas cidades do estado, no país e no mundo. Confira as nossas manchetes de hoje. Motorista de aplicativo encontrado morto em Petrópolis levou pelo menos 3 tiros na cabeça, segundo a perícia. Polícia investiga possível homicídio em Barra de São João, no município de Casimiro de Abreu. Teresópolis deverá ter centro cultural no terreno onde funcionava o abrigo Sopão. Governo federal anuncia corte de gastos para acalmar os mercados. País se despede de 2 nomes importantes da comunicação, o fotojornalista Evandro Teixeira e seu tuta, o fundador da Jovem Pan. Além disso, você confere outras notícias policiais, informações das cidades e muito mais agora no Jornal Regional. Iniciamos essa edição de meio de semana destacando municípios do estado do Rio de Janeiro. A gente começa falando de Rio das Ostras. E a gente começa destacando o Festival de Tatuagens em Rio das Ostras, que reuniu milhares de pessoas na cidade no último final de semana. Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, parceiro do Jornal Regional, fez uma matéria completa sobre o evento. Confira. No último fim de semana, a cidade recebeu um dos maiores eventos de tatuagem, a Expo Tatu, que atraiu artistas e apaixonados de toda a região. O festival, que aconteceu em Rio das Ostras, ofereceu uma programação rica, que incluiu exposições de tatuadores renomados, concursos e shows ao vivo. A cidade de Rio das Ostras é uma cidade praticamente ecológica, é uma das cidades mais bonitas que tem no Brasil. Então, assim, esse evento, além de mostrar a parte toda a beleza de Rio das Ostras, traz cultura e traz arte e traz um pouquinho da tatu. E é bom que a galera que conhece vai curtir e a galera que não conhece vai passar a curtir e vai passar a achar bacana. Os estandes dos tatuadores foram um ponto alto da Expo Tatu. Por aqui, desde tatuagens tradicionais e realistas até as mais modernas e minimalistas, o evento mostrou a variedade e a criatividade que marcam a evolução da arte na pele. Visitantes também tiveram a oportunidade de tatuar-se no local, sendo atendidos por profissionais experientes e respeitados na cena. É uma onça. Uma onça? Por que uma onça? Porque a gente tem que ser uma onça na vida, né? Tô achando muito legal, tem muita categoria muito top. Ontem eu vim pra visitar e hoje eu tô de tela. Visitei ontem os estandes e tô achando muito top. Quantas tatuagens? Você me disse que já perdeu a conta, não é? É, já. Tem um monte no braço, perna, joelho fechado, agora mais uma aqui no braço, já perdi sim a conta. Primeira grande. Tá fazendo o que hoje? Hoje são 2 dinossauros, uma tatuagem New School. Vamos ver, é a primeira vez que eu faço colorida. Essa é a primeira vez do evento realizado aqui no Espaço Estaleiro, em Rio das Ostras, e reuniu milhares de amantes de tatuagens, pessoas de todos os lugares. O evento também reuniu mais de 70 expositores aqui no local. Cara, eu achei muito bem organizado em relação à entrega dos troféus serem em dias distintos, assim, eu achei que foi menos desgastante. E eu acho que tem tudo para dar certo, vir novas edições, já estou ansioso pela próxima. Nós colocamos o piercing aqui e nós entramos mais com os tatuadores da competição. Entramos no realismo e na cultura brasileira e no colorido. Então, eu estava até comentando aqui, o pessoal está de parabéns, né? O pessoal que está fazendo aqui o evento aqui é excelente, top de linha, tem tudo aqui de um evento até mesmo da Tatu Week, que tem suspensão de pessoas, troços diferentes que muita gente aqui não presenciou e está de parabéns mesmo. Competi a primeira vez, né? Então tem um tema oriental baseado na cultura japonesa aí. Se Deus quiser, a gente vai levar esse prêmio aí. Para os organizadores, a Expo Tatu é mais do que um evento. É um espaço para mostrar que a tatuagem é uma forma legítima de arte. A gente superou nossa expectativa. E como eu falei, o feedback da galera foi muito positivo pra gente. Em comparativos ao nosso primeiro evento, eles falam, nossa, como foi legal o primeiro evento, né? Nossa, assim, foi gratificante demais.
início dessa semana chamou a atenção de moradores do bairro Bom Retiro e quem passava pelas proximidades da UPA, a movimentação no antigo prédio onde funcionava o abrigo Sopão, destruído por um incêndio criminoso em julho de 2022. O prédio, que estava danificado desde então, foi demolido esta semana por equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Teresópolis. O local ganhará um novo equipamento público, a Arena Cultural Céu, que é um dos empreendimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, Seleções do Governo Federal. Segundo a Prefeitura, o local, que vinha sendo usado clandestinamente por invasores, passará a ser um palco para atividades culturais e de lazer. Além da Arena Cultural, o novo PAC do Governo Federal também prevê para a cidade de Teresópolis, segundo o prefeito Vinícius Clausen, uma creche, uma escola de tempo integral e um ônibus escolar. O estado do Rio de Janeiro é o único do país a aumentar a cobertura de vegetação nativa, segundo estudo do MAP Biomas. Houve um crescimento de 30% para 32% na cobertura florestal fluminense em quase 4 décadas. E entre as iniciativas destacadas nesse estudo, que contribuem para esse êxito, está o programa Florestas do Amanhã, com recursos de mais de 430 milhões de reais provenientes do Fundo da Mata Atlântica. O programa prevê o restauro de 200 hectares da Mata Atlântica nos municípios de Guapimirim, Magé e Cachoeiras de Macacu, na região da Baía de Guanabara. Ainda segundo o estudo, desde 2009 observa-se uma aceleração no ritmo de restauração florestal em comparação com o desmatamento. Uma notícia positiva para essa região tão pródiga em questão ambiental. Por outro lado, trazemos uma notícia nada animadora por parte de Petrópolis. Segundo reportagem divulgada no jornal Diário de Petrópolis, dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que a cidade tinha, até o final do mês de agosto, quase 470 processos pendentes de julgamento na questão ambiental. Vale lembrar que no momento em que tanto se fala da questão ambiental, chama atenção o município de Petrópolis ter 46 casos pendentes de dano ambiental, 28 que pedem indenização, além de 27 que discutem sobre área de preservação permanente e 21 sobre poluição. Lembrando que a própria cidade de Petrópolis tem sido vítima das questões climáticas nos últimos anos, com enchentes e deslizamentos que já provocaram muitos prejuízos e, infelizmente, muitas mortes. E a gente volta a destacar Rio das Ostras, que renovou a prefeitura do município o convênio com o SESC RJ. Dessa maneira, a partir de 1º de dezembro, todos os funcionários efetivos, contratados, comissionados e seus dependentes poderão aderir ao convênio, já que os que já são sócios devem observar a data de renovação indicada na carteirinha. Os associados têm direito a utilizar áreas de lazer e hospedagem com desconto nas 30 unidades do SESC no estado do Rio de Janeiro. Confira aí na tela o site onde pode ser acessado para buscar aí essa credencial para o servidor público municipal de Rio das Ostras. Vale lembrar que o convênio é uma parceria entre Prefeitura, o SESC RJ e também o Sindicomércio de Rio das Ostras. Momento agora de destacarmos notícias do Brasil e do mundo aqui no Jornal Regional. E a Interpol será chefiada por brasileiro pela primeira vez. Confira mais detalhes na reportagem.
Valdeci Urquiza, delegado da Polícia Federal, foi eleito pela maioria dos 196 membros para comandar a organização em Glasgow, na Escócia. A eleição aconteceu em junho, mas só foi ratificada hoje. Urquiza é o primeiro representante de um país em desenvolvimento a ocupar esse posto nos 100 anos de existência da Interpol. Site fraudulento se utiliza de falsa entrevista que a ministra Carmen Lúcia, do STF, teria dado ao programa Trilha de Letras, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. Confira a reportagem sobre o golpe. O site fraudulento se utilizou das imagens da TV Brasil, da entrevista da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ao programa Trilha de Letras. A página falsa imita o layout do Grupo Globo, cita pessoas reais, mas distorce o conteúdo da entrevista. Vários pontos denunciam o golpe, que pretende tirar dinheiro das pessoas com a promessa de investimento em criptomoedas. As pessoas observaram. Primeiro, essa pessoa aí é uma pessoa notória. Já me chama a atenção. Segundo, ela está fazendo uma coisa inusitada que ela jamais faria. Terceiro, é interessante checar esses links. Isso que você falou, por exemplo, do site do Globo, que eles criaram, inventaram, é da maior importância. Outra coisa é que a gente não deve confiar no remetente. É meu amigo? É uma pessoa das minhas relações? Mas a notícia é muito forte. Espera aí que eu vou checar, em primeiro lugar, para eu ter certeza dela. Em segundo lugar, antes de passar para frente. O Trilha de Letras é um programa aqui da TV Brasil que mescla literatura e informação. A entrevista com a ministra Carmen Lúcia foi ao ar no dia 11 de setembro, quando ela falou sobre o livro dela, Direito para Todos. Em nota, a empresa Brasil de Comunicação repudia o episódio e disse que trabalha para combater a disseminação de notícias falsas. A Polícia Federal foi acionada. O programa de Trilha de Letras, a ministra e todas as pessoas que amam literatura, que é o foco do programa, jamais, em tempo algum, estabeleceriam um diálogo daqueles que não tem nenhum cabimento. Inclusive, é uma notícia um tanto copiada de uma outra, muito semelhante, que aconteceu com o ministro Haddad. Ou seja, quem tem um pouquinho de acuidade, um pouquinho de cuidado e olha, vê que é uma replicação muito tosca. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta semana que o governo federal irá apresentar um pacote de medidas para reduzir os gastos públicos. A informação repercutiu bem no mercado financeiro. Além do ministro da Fazenda, também participaram da reunião as ministras Simone Tebet, do Planejamento, Esther Dweck, da Gestão e da Inovação, Rui Costa, da Casa Civil, Luiz Marinho, do Trabalho, Nízia Trindade, da Saúde e Camilo Santana, da Educação. Na saída, ninguém falou com a imprensa. Em nota, o Ministério da Fazenda informou que amanhã outros ministros vão ser chamados à Casa Civil para opinar e contribuir com as medidas. Mais cedo, ao sair de um primeiro encontro com o presidente e outros ministros para tratar do G20, Fernando Haddad disse que as medidas de redução de gastos estão muito adiantadas do ponto de vista técnico. Em relação à Fazenda, tem várias definições aí que estão muito adiantadas. O presidente passou o final de semana, inclusive, trabalhando o assunto, pediu que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Eu penso que nós estamos na reta final. A manifestação de Haddad animou o mercado. O dólar passou a cair e fechou cotado em R$ 5,78. Já a B3, a Bolsa de Valores brasileira, encerrou o dia com forte alta. Segundo o blog do jornalista Valdo Cruz, a ideia da equipe econômica é limitar o crescimento das despesas obrigatórias. A desvinculação dos gastos com educação e saúde. Ficaria de fora apenas a regra que prevê um aumento real para o salário mínimo e a aposentadoria. As medidas que serão tomadas pelo governo devem influenciar diretamente as futuras decisões do Copom, o Comitê de Política Monetária, que se reúne novamente esta semana. A expectativa é que a taxa básica de juros volte a subir diante das pressões inflacionárias. O mercado voltou a elevar a previsão da inflação para este ano. De acordo com o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a estimativa é que o IPCA fique em 4,59%, um pouco acima do teto da meta. 10º voo da FAB chega com resgatados do Líbano.
Confira mais detalhes na reportagem da TV Cultura. 213 repatriados e 4 animais de estimação desembarcaram na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, pouco depois das 4 da manhã. Com isso, os 10 voos já somam 2.072 brasileiros e 24 animais repatriados. Ao viajar para o Líbano, o avião da FAB também leva doações. Já foram mais de 27 toneladas transportadas para o Líbano. A operação Raízes do Cedro começou no dia 2 de outubro, depois do agravamento dos bombardeios israelenses contra cidades libanesas. Segundo o Itamaraty, a comunidade brasileira no Líbano tem cerca de 20 mil pessoas. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de uma bebê de cerca de 1 ano de idade em um ataque de míssil em Hadeth, subúrbio de Beirute. A família dela estava inscrita para deixar o Líbano. Além da bebê, 2 adolescentes brasileiros foram mortos no conflito. Numa semana que a música se despediu de Aguinaldo Raiol, outros segmentos do país também perderam grandes nomes. Morreram Seu Tuta, fundador da Jovem Pan, e o conceituado fotógrafo Evandro Teixeira. De repente alguém Seu Tuta, como era conhecido, tinha 93 anos e estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Nascido na capital paulista, era filho de Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória. Empresário premiado, começou a carreira na década de 40 e teve participação na criação de programas que são marcos da televisão, como os festivais da Record e o humorístico Família Trapo. Também ajudou a fomentar movimentos musicais como a Tropicália e a Jovem Guarda. Depois dedicou-se ao rádio. Na década de 70, transformou a Jovem Pan numa emissora de sucesso com informação e prestação de serviço. Como definir Evandro Teixeira? Mestre? É pouco. Dizer que foi uma lenda viva é lugar comum. É uma banalização. Será que há palavras para definir esse fotógrafo? As imagens que conseguiu capturar, os instantes que registrou e eternizou, falam por si. Dispensam palavras, superam o verbo. Quando se vê uma foto de Evandro, mesmo que não esteja assinada, quem a contempla, se gosta ou entende de fotografia, identifica Evandro Teixeira, como todo artista talentoso, tinha um estilo próprio que o identificava. Evandro foi uma testemunha do tempo em que viveu, acompanhou a história, a viu passar diante das lentes da câmera que empunhava. Ele esteve no comício da Central do Brasil em 13 de março de 1964. Flagrou o Marechal Castelo Branco chegando ao Forte de Copacabana na noite de 31 de março. A foto é considerada o primeiro instante do golpe que derrubaria Jango e daria início à ditadura. Registrou a repressão, a reação, a ruptura, a ordem institucional. Viu a comoção no velório do estudante Edson Luiz, morto por militares num protesto no restaurante Calabouço. Acompanhou a passeata dos 100 mil na Cinelândia, meses antes do AI-5 lançar o país à sombra do horror. Conseguiu momentos singulares, como dessa queda, e os da delicadeza, dessas na ponta do aço. Evandro também viu a vida seca na Caatinga e a dureza do Nordeste, que faz o sertanejo um forte. Viu a alegria nas ladeiras do Pelourinho, a miséria dos alagados, a Bahia. Esteve no Chile e registrou o golpe militar contra o presidente Salvador Allende. Fez a última foto do poeta Pablo Neruda, que morreria dias depois em meio à brutalidade do regime que se instalava e levaria o terror ao povo chileno. Evandro Teixeira foi um dos fotógrafos brasileiros mais prestigiados e premiados. As fotos de Evandro ganharam o mundo. E agora vamos passar pela previsão do clima-tempo. Confira. Nessa quarta-feira, o risco de temporal ainda continua alto na maior parte do país. Risco de volumes altos concentrados também sobre o norte e noroeste de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, chuva começando a aumentar em Vitória, no Espírito Santo, e pancadas que já podem vir com mais força, associadas a calor e umidade entre a região serrana do Rio e a capital fluminense.
Já em relação às temperaturas, Porto Alegre e Campo Grande podem ter máximas de 29 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar a 33. Máxima de 30 em Palmas, Salvador, calor de 31 em São Luís e máxima podendo chegar a 32 graus em Rio Branco, no Acre. Chegando para o segundo bloco de notícias das cidades. E em Magé já está aberto o prazo para a renovação de matrícula dos alunos que já fazem parte da rede de ensino municipal. Quem é responsável ou aluno maior de 18 anos em turmas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o EJA, tem até o dia 22 desse mês de novembro para comparecer na unidade de ensino, atualizar dados, entregar documentação pendente e confirmar a continuidade em 2025. A resolução sobre as matrículas 2025 já está disponível no site oficial da Prefeitura de Magé, com todos os detalhes de cada etapa. Já em Teresópolis, um alerta para quem não é aluno ainda da rede municipal de ensino e quer ingressar no ano letivo de 2025. A pré-matrícula online para alunos de pré-escolar, pré-1 e pré-2 e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental na Rede Municipal de Educação de Teresópolis termina nesta sexta-feira, dia 8. A pré-inscrição deve ser feita por meio do site que aparece aí no card, educação.teresópolis.rj.gov.br. Ao acessar a página, há um link específico para realizar o cadastro. A inscrição será feita exclusivamente pelo site e é destinada a alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes provenientes de outros municípios. E por falar em Teresópolis, a semana começou na segunda-feira, dia 4, com um treinamento dentro da prefeitura que contou com representantes de outro município, da prefeitura de Nova Friburgo, que encaminhou uma equipe composta por servidores das secretarias de Ciência e Tecnologia, Controladoria Geral e Procuradoria Geral. O treinamento foi realizado pelo secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Cleiton Pimentel. Vale lembrar que Teresópolis conquistou recentemente o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em auditoria do TCRJ, Tribunal de Contas do Estado, sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no município. E um momento especial para a Igreja Católica do Estado do Rio de Janeiro, especialmente para a região metropolitana. Na Assembleia Legislativa do Estado, a ALERJ, uma sessão solene celebrou 50 anos de sacerdócio de Dom Orani Tempesta, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Confira a reportagem. Uma sessão solene na ALERJ celebrou o jubileu de ouro sacerdotal do cardeal Orani João Tempesta. Fiéis e integrantes da Igreja Católica estiveram no plenário da ALERJ para comemorar os 50 anos de sacerdócio de Dom Orani. A cerimônia foi conduzida pelo deputado Fred Pacheco, que falou da importância do trabalho do cardeal no estado do Rio. Dom Orani, de fato, é esse que é o pastor dessas ovelhas que muitas vezes recorrem a ele como ovelhas feridas, e que precisam desse acolhimento, de direção, de luz. E ele sempre foi, no seu sacerdócio, esse que ajudou os católicos a fazerem esse caminho, que é um caminho muitas vezes de dificuldades, mas também de muito acolhimento. Então eu fico muito feliz e honrado, como deputado, mas sobretudo como católico, em poder celebrar esse dia com o nosso cardeal. Dom Orani João Tempesta nasceu em São José do Rio Pardo, em São Paulo, em 23 de junho de 1950. Em 68, ingressou na Ordem Cisterciense no Mosteiro de Nossa Senhora de São Bernardo e foi ordenado sacerdote em dezembro de 1974. Em 97, foi eleito bispo de São José do Rio Preto. No Rio de Janeiro, chegou em 2009, quando tomou posse como arcebispo da cidade.
cidade. O ministério de Dom Orani alcança fiéis e é um exemplo para sacerdotes. No comando de 720 padres que integram a Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani agradeceu aos que o ajudam a trabalhar na busca de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Vou dedicar-me essa homenagem, não tanto a mim, mas a tantos padres que nesses 450 anos da prelazia do Rio de Janeiro têm trabalhado, dado nome a ruas, a bairros, a locais e entregue a sua vida pelo serviço do povo de Deus. Vale a pena caminhar na igreja, caminhar como bons cristãos e nessa cidade tão necessitada de exemplos, de valores, procurar testemunhar Jesus Cristo. E agora a gente chega com as notícias policiais. Homem que desapareceu e foi encontrado morto em Petrópolis levou pelo menos 3 tiros na cabeça, segundo a perícia. Yuri Zumba Borges, de 31 anos, estava desaparecido desde a última quarta-feira e foi encontrado morto em Petrópolis, no final de semana. Yuri era motorista de aplicativo e saiu pela última vez de casa dizendo que iria fazer algumas corridas na região de Jacarapaguá, na zona oeste da cidade. Desde então, ele não deu mais notícias e a família começou as buscas. Os parentes rastrearam o celular de Yuri, encontrado na região de Mata. Já o carro que ele trabalhava, que era alugado, foi localizado em um bairro de Petrópolis, ao ser rastreado pelo dono do veículo. Em seguida, agentes da Polícia Civil e Militar de Petrópolis encontraram o corpo do homem, já sem vida. As investigações seguem em conjunto entre a Delegacia de Petrópolis e a equipe da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, onde foi registrado o desaparecimento e que realizou as diligências iniciais. A Polícia Civil investiga o caso de um jovem de 25 anos, encontrado morto dentro de um valão no loteamento dos Tigres, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. O caso ocorreu neste domingo, dia 3. De acordo com a polícia, o corpo de Gabriel da Silva Araújo apresentava marcas de violência, o que indica a possibilidade de homicídio. Populares que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram as autoridades, que rapidamente isolaram a área para a realização de perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Casimiro de Abreu, que trabalha para identificar possíveis suspeitos. Testemunhas que possam ter informações sobre o ocorrido são incentivadas a procurar a polícia para ajudar no andamento das investigações. Mudança no comando do 32º Batalhão de Polícia Militar, em Macaé. O coronel Olavo Otávio Ramos assumiu o comando da unidade, sucedendo o coronel Marcelo Amorim Aredes. A cerimônia, na semana passada, contou com a presença de autoridades locais e estaduais, além de membros da corporação e representantes da sociedade civil, que destacaram os avanços conquistados nos últimos anos sob o comando de Aredes. E a gente vai falar também de esporte. Bom, e para fechar a edição, a gente destaca o futebol e o Botafogo com a mão na taça. Ou não, faltam 6 rodadas, mas uma vantagem de 6 pontos deixa o torcedor alvinegro animado, principalmente depois do show de atuação do Botafogo sobre o Vasco na vitória por 3-0, né, com belos gols, realmente uma atuação convincente que deixa o Botafogo aí a 6 pontos do vice-líder Palmeiras, faltando 6 rodadas e aumentando a confiança. O Botafogo que se beneficiou com a derrota do Palmeiras para o Corinthians por 2-0. Pelo lado do Vasco, o time segue alternando bons e maus momentos, mas teve uma de suas piores atuações recentemente. E assim a gente vai chegando ao final da nossa edição desse meio de semana, agradecendo a sua audiência, agradecendo a nossa equipe técnica, desejando a todos aí uma ótima sequência de semana. A gente volta com o Jornal Regional na sexta-feira. Grande abraço e até o próximo.